Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que você vai assistir essa aula. Estamos de volta com a nossa videoaula sobre exame físico, parte 2, né? Da disciplina de procedimentos básicos em enfermagem. E hoje nós vamos destrinchar melhor os aspectos observados e avaliados com as habilidades inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato. Né? Semana passada nós fizemos na parte 1, falamos sobre os aspectos gerais, né, do exame físico, qual o melhor ambiente, a topografia, e hoje nós vamos destrinchar melhor os aspectos que são observados e avaliados com essas habilidades no exame físico. Vamos começar com a inspeção. Na inspeção, nós observamos e avaliamos os seguintes aspectos, né? A superfície corpórea do indivíduo. Quando a gente fala de superfície corpórea, é esse arcabouço que nós vemos, né? Esse corpo, o corpo em si, o indivíduo em si, desde a cabeça até os pés. Esta superfície, o que nós vemos por fora, né? A gente vai fazer esta avaliação, essa observação detalhada. Se o indivíduo é completo, se falta alguma coisa, se não falta, né? Nós vamos avaliar as cores, formas, simetrias e cavidades corpóreas, qual a cor do indivíduo, a cor da mucosa, a cor do cabelo, né? Essas cores da pele em si, as formas, como se esse indivíduo é obeso, se é longilíneo, brevilíneo, todas essas situações, a simetria e cavidades corpóreas, se tudo tem o mesmo tamanho e está na mesma linha de segmento, e as cavidades corpóreas, olhos, nariz, boca, orifício osteovaginal, osteouretral, osteoanal, todas essas cavidades, né? A cavidade auricular, todas as cavidades existentes no indivíduo. Vamos inspecionar o estado geral de consciência e o estado nutricional, a postura desse indivíduo, saber se esse indivíduo está desnutrido, se não está desnutrido, se está acima do peso, se está abaixo do peso, como é que ele está, né? Fazer algumas observações com relação ao comportamento dele, a postura, como é que ele se comporta, né? A movimentação, coloração da pele, mucosa, hidratação e higiene corporal. Bom, vamos lá. Com relação à movimentação, nós vamos observar se esse paciente claudica na hora de andar, se ele consegue andar em linha reta, se ele se movimenta sem nenhuma dificuldade, né? O que é claudica? Claudicar é aquele indivíduo que tropeça sem motivos aparentes, aquele indivíduo que tem a marcha confusa, a marcha descontrolada, tipo bêbados. O estado da coloração da pele, nós vamos olhar se existe icterícia, se ele tem manchas na pele, se existe equimose, se existem exantemas, hematomas. A mucosa, nós vamos observar para ver se está hidratada e normocorada. Hidratação da pele de um modo geral e a higiene corporal, se esse indivíduo tem ou não uma boa higiene corporal. Bom, depois vem a palpação. Na palpação, nós vamos utilizar o tato, porque para palpar, nós precisamos tocar, né? Eu não consigo fazer a palpação sem tocar esse indivíduo. E por que eu vou tocar, palpar esse indivíduo? O objetivo da palpação
identificar a temperatura, umidade e textura de todas as estruturas que nós estaremos tocando, da superfície corpórea e das demais estruturas existentes neste corpo, neste indivíduo. Nós vamos palpar para entender as formas desta estrutura, que formato tem essa estrutura, né? A posição da textura, locais sensíveis à dor, tudo isso a gente faz apalpando, colocando a mão no paciente. Inclusive, o melhor momento de começar a palpação e a expensão é na hora do banho no leito desse indivíduo. Na hora do banho no leito, principalmente, né, os indivíduos que necessitam de banho no leito, na hora do banho no leito, a gente já consegue começar a inspeção e a palpação. A inspeção eu vou utilizar basicamente meus olhos, meu senso de observação, meu senso crítico. Já na palpação eu preciso utilizar o tato. Na palpação eu vou tocar no nariz desse indivíduo para ver se não tem nenhuma estrutura quebrada, se as estruturas ósseas não estão danificadas, se esse indivíduo não tem nenhum problema com suas estruturas, né? E vou tocar também para perceber, descobrir se ele sente dor em algum lugar. Nós não vamos simplesmente perguntar e fazer a avaliação pela escala de Eva, né? Que é uma escala que nós utilizamos numérica para poder visual e analógica, escala visual e analógica que nós utilizamos para classificar a dor desse indivíduo. Nesta situação, nós vamos usar o máximo possível dessa perceptividade que nós temos para poder fazer a palpação e perceber se ele é sensível à dor e onde é que ele está mais sensível à dor. E nós vamos poder realizar isso de uma maneira superficial ou profunda. A superficial, eu vou simplesmente tocar as estruturas, passar a mão nas estruturas, né? Para saber se esse paciente, ele está apresentando alguma alteração. E na profunda, eu já vou, é aquela que eu toco com um pouco mais de intensidade, para saber se ele está com alguma dificuldade, tanto de órgãos internos, quanto na estrutura corporal, na estrutura da pele. Né? Olha só, situações que eu tenho que lembrar, e a gente não pode esquecer disso. Eu vou estar palpando esse paciente, né? Então, eu tenho que no preparo para esse exame, eu tenho que estar sempre assegurando o conforto físico desse paciente, né? Antes de eu começar o exame físico, tem que pedir para ele esvaziar a bexiga e o intestino, se for necessário, né? Porque se eu for tocar, apalpar esse indivíduo e ele tiver de bexiga cheia, eu vou estar trazendo um desconforto, bexiga e intestino cheio, eu vou trazer desconforto para este paciente, né? Se houver necessidade de coleta de exame, tais como exame de fezes e exame de urina, é neste momento que eu aproveito para pedi-lo para esvaziar a bexiga e aproveitar e coletar, tá? E evacuar e coletar essas amostras de urina e de fezes no momento do meu exame físico. É um momento bem propício a isso. Garantir que esse paciente esteja coberto e vestido de forma adequada, tá? E deixar somente exposto o que nós vamos examinar. Eu tenho que oferecer privacidade para ele, enquanto ele se troca ou enquanto ele expõe
a parte que você vai examinar, tá? E ajudá-lo, se necessário. E eu vou começar sempre da cabeça, aí vou descer, vou para, né, fazer toda a face, depois cabeça, couro cabeludo, face, depois pescoço, região do pescoço. Eu não vou necessitar tirar a roupa desse paciente se eu for parar só aí na região cervical. Se eu for dar continuidade, aí sim eu já começo a pedi-lo que se dispa enquanto eu estiver fazendo este meu exame, tá? Estas minhas observações, né? Eu tenho que assegurar a privacidade dele. O quarto tem que estar o mais equipado possível, a enfermaria, eu tenho que estar com o meu material o mais próximo possível a mim. Nunca esquecer da iluminação, tem que ser uma iluminação adequada para que eu possa conseguir observar todas as modificações ou todas as alterações as quais possam acontecer, possam vir a ter na pele, no corpo, na mucosa, no cabelo desse paciente, enfim, né, em todas as suas estruturas, tá? Evitar o máximo possível de interrupções na hora do exame físico, pessoal. Isso tem que lembrar, é muito importante. O máximo possível. Deixar você e o paciente, de preferência, se o acompanhante quiser participar, você pode permitir que o acompanhante participe, mas sempre lembrando que a prioridade ali é o paciente. Deixar ele sempre numa posição muito confortável, né, de preferência, e se houver a possibilidade, elevar a cabeceira ainda em pelo menos 30 graus, se ele estiver deitado, porque ele vai sentir um pouquinho melhor, um pouquinho menos desconfortável, um pouquinho menos inibido, tá? Providenciar que o leito esteja acima, no nível acima do examinador, de preferência. É muito complicado você examinar, fazer um exame físico no indivíduo que está numa maca no chão. Complica, dificulta para o examinador e para o paciente na hora de ser examinado. Se por acaso ele estiver numa maca no chão e não tiver outro jeito, aí você vai fazer esse exame na maca mesmo, mas de preferência a nível dos seus olhos, mais próximo possível do seu nível de visão, tá? Não provocar nada que deixe esse paciente confuso, combativo ou não cooperativo, sem atenção, tá? Ele tem que estar totalmente voltado para a interação com o indivíduo que está executando o exame. Ele precisa colaborar com você, ele precisa estar te dando as informações que você necessita dele, tá? Sempre numa temperatura agradável, viu, gente? Porque calor demais, o paciente fica muito inquieto, tem alterações nos sinais vitais, tem alterações nos sistemas, né? Frio demais também, do mesmo jeito, ele não vai se sentir tão confortável. E o espaço tem que ser adequado, não pode se esquecer desse detalhe, que o espaço tem que estar adequado a este indivíduo, tá? Não pode se esquecer de deixá-lo o mais confortável possível, porque esse paciente, naquele momento, ele está entregue a você, tá certo? Bom, vamos seguir. Na percussão, pessoal, na percussão, normalmente a gente vai estar dando pequenos toques no paciente, né? Pequenas batidas, ou com martelinhos, ou simplesmente com a ponta dos dedos. De leve, a gente vai bater para sentir qual o som, qual é a vibração desse som, que tipo de som que faz,
sempre lembrar de avisar o paciente o procedimento que você vai fazer, sempre deixá-lo bastante à vontade com você, para que você possa fazer o seu exame de forma mais adequada. Bom, com relação a esses leves toques, com esses toques você vai estar promovendo vibrações dos tecidos que se localizam debaixo dos órgãos. Por exemplo, o tecido, a mucosa intestinal, quando você bate no abdômen do paciente, você vai fazer uma ausculta de uma percussão, de um som que vai vibrar, seja ele maciço, que é esse som aqui, ó, seja ele oco, que é o som que faz o estômago da gente, é aquele som, esse som mais oco, seja um som mais voltado pro timpânico, né, que é aquele som assim, um som mais misturado, um som mais próximo à estrutura densa, mas com presença de ar. E os próprios sons da cavidade onde tenha presença de ar e de líquido. Você vai avaliar a intensidade, tonalidade, vibração, timbre e dos sons gerados nesse local, tá? O timbre dos sons, não é doa sons, é dos sons. A presença de ar, líquidos ou fibrose de alguns órgãos. Professora, eu não conheço fibrose, mas no momento em que você estiver fazendo a percussão, você vai conseguir ter uma noção da diferença entre um som e outro. Isso você adquire com a prática. Com o passar do tempo, você consegue chegar a esta percepção, né? Você consegue chegar a uma fidelidade na percepção dos sons. A ausculta. Na ausculta, eu vou ouvir os sons, detectar variações do que é considerado normal. E aí, volto a repetir, você vai ter capacidade, com o passar do tempo, na medida em que você for lidando com o seu paciente, praticando o bom exame físico, você vai alcançar a facilidade, vai começar a ter facilidade com essas diferenciações, tá? As vibrações, elas podem ser transmitidas para superfícies captadas de maneira direta ou indireta. Bom, de que forma? Se você por acaso percebe que o paciente está flatulando, você vai conseguir entender que esse paciente está cheio de gases. E aí, quando você faz a sua percussão no abdômen do paciente, você vai auscultar um som de ar, de gases, de presença de ar, de gases, tá? Então, você vai conseguir entender o que está ligado direta ou indiretamente a uma alteração. Direta, o seu ouvido vai estar captando externamente. Dei o exemplo agora da flatulência, né? A eructação é outro exemplo muito, mas muito perspicaz e muito fidedigno para essa ausculta direta. A presença de secreção na parte superior, nas vias aéreas superiores, quando o paciente está roncando demais, aquele peito que fica você consegue auscultar, né? As mamães que têm bebês, têm crianças pequenas, elas costumam à noite encostar um pouco o ouvido próximo ao rosto, à face do seu filhinho, para saber se ele está respirando normal. E se ele estiver cheio de secreção, principalmente na fase em que
as crianças gripam demais, resfriam demais, ficam com muitas afecções respiratórias, este paciente, esse bebê, esta criança, vai emitir sons que fazem menção de que ele está cheio de secreção, como se a secreção estivesse esbarrando uma na outra, essa ronqueira, né? Esse ronquidor de movimento de secreção, tá? E aí, na forma direta, né, na maneira direta de ausculta, você vai conseguir escutar com o seu próprio ouvido. Na indireta, eu vou precisar de instrumentos para captar esses sons. E esses instrumentos, nós temos o estetoscópio, né, do aparelho de pressão, e o estetoscópio de pinar. O estetoscópio de pinar, ele é tipo uma taça de madeira com um furinho na parte inferior. E aí você coloca no local onde você quer auscultar e encosta o seu ouvido neste orifício da parte inferior para auscultar o tipo de som que está sendo feito, que está sendo vibrado, que vai ser captado pela sua audição. O olfato. Pessoal, o olfato, ele é uma das estruturas, né, uma das habilidades utilizada em absolutamente tudo na enfermagem, né, nos cuidados de enfermagem. Não só no exame físico, mas absolutamente tudo. Nós estamos o tempo todo utilizando o nosso olfato. E por isso que nós, né, enfatizamos muito com relação ao uso das EPIs na preparação de medicações, principalmente na preparação de medicações, manipulação de feridas, né, principalmente as feridas infectadas, exatamente para a gente manter a integridade da mucosa nasal, para que a gente tenha os nossos cílios nasais, cílios olfativos intactos, para que nós possamos ter essa percepção de odores, né? Bom, e o que eu faço com o olfato? Enquanto avalio o paciente, eu vou reconhecer e identificar a natureza e a fonte dos odores que exalam do corpo do paciente. Por exemplo, digamos que esse paciente seja um transeunte, e aí ele está há muito tempo sem tomar banho. Você pega ele na rua, ele está muito doente, ou então o consultório na rua pega este paciente, leva para o seu local de atendimento, chega lá, você já começa a sentir os odores que ele transpira, né, que ele deixa no ar. É com o olfato que você faz esta percepção. Odor incomum geralmente está ocultando algum problema. Se você percebe um cheiro de podre, por exemplo, no indivíduo, não é só a falta de higiene que vai dar este cheiro de podre a este indivíduo. Está ocultando alguma alteração aí de sistema, de órgão, né, de qualquer coisa aí. O olfato auxilia na detecção das anormalidades que não podem ser reconhecidas por quaisquer outros meios. A gente não vê o cheiro, a gente sente o cheiro. A gente pode visualizar um local podre, uma estrutura putrificada, mas você não sente o cheiro com o seu olho. Você sente o cheiro com o seu nariz, com o olfato, tá? Então, ele auxilia a visão, auxilia o tato, auxilia nas outras situações, tá? Bom, e qual é o fluxo do exame físico? Pessoal, importante isso, hein? Ó, matéria de prova. O fluxo do exame físico, como é que eu vou fazer o meu exame físico? Observem lá a figurinha lá embaixo, tá? Então, eu tenho aí, ó, eu começo pela cabeça e pelo pescoço, aí eu vou pela pele, unhas e pelos, depois tórax, depois genitália masculina, genitália feminina, né, quando é o caso, genitália masculina e feminina, abdômen, extremidades,
e as condições neurológicas eu já deixo por final. Depois que eu fechei todo o meu esquema, aí eu vou avaliar as condições neurológicas desse indivíduo, ok? Bom, cabeça e pescoço, eu vou utilizar a inspeção e a palpação. E na inspeção, eu já estou lá no meu crânio, eu vou ver o tamanho do crânio, a presença de massa, nódulos e pontos dolorosos, ok? Depois eu vou para o couro cabeludo. No couro cabeludo eu vou observar sujidade, presença de pediculoses, aspecto do cabelo. Depois eu vou para minha face e na face eu vou olhar a expressão do paciente, observar a simetria e presença de manchas. Nos olhos, simetria, presença de máculas, coloração da mucosa e dicromia ocular. Depois, nas nossas lives, eu especifico melhor todas essas situações aí, porque vai ficar bem gostoso de especificar uma por uma. E no tórax? O que eu utilizo no tórax? No tórax eu vou utilizar as seguintes habilidades: inspeção, palpação e ausculta, tá? E na inspeção eu tenho a estática e a dinâmica. Eu vou comparar a forma, movimentos respiratórios, movimentos e simetrias, avaliar a frequência e ritmo respiratório. Na palpação eu vou examinar a presença de caroços, massas, pulsações, movimentos anormais, expansão torácica. Já na ausculta eu vou avaliar o movimento do ar, presença de obstrução de vias aéreas, som normais, anormais ou adventícios, sibilos, roncos ou crepitações. A especificação de cada um desses sons, de cada situação nesse som, de cada situação na inspeção e na palpação e na ausculta, a gente faz nas lives e a gente tira as dúvidas na prática que nós vamos ter, tá? Porque eu posso até mandar para vocês e vou fazer de tudo para gravar um som de ausculta pulmonar para que a gente possa ter um pouquinho mais de clareza nesta situação aí. Bom, vou falar rapidinho sobre o preparo psicológico do meu paciente para o exame físico. Pessoal, é importantíssimo que eu esteja muito, mas muito atenta ao psicológico, ao psique do meu paciente, tá? Eu tenho que iniciar a avaliação, eu vou explicar o meu paciente em termos gerais. Qual é a finalidade deste exame físico, como ele vai ser feito, o que o paciente pode sentir e como ele pode cooperar. Eu tenho absoluta certeza que se você fizer isso, ele vai colaborar. Fale para o seu paciente que ele sinta a vontade, para ele se sentir à vontade para fazer qualquer pergunta e descrever qualquer desconforto sentido durante o seu exame físico, durante a sua inspeção, sua palpação, sua ausculta. E dá a oportunidade para que ele te faça perguntas, tá? Não deixe ele fazer só queixas, não. Ele vai te fazer perguntas, dá essa oportunidade para ele. Eu vou citar um exemplo. Vou chegar, vou fazer um exame físico em Dona Maria, e aí eu vou chegar e falar para ela: Dona Maria, vou fazer um exame físico para ver se a senhora tem algum problema de saúde, ou se a senhora está apresentando alguma alteração, tá? No seu corpo, na sua cabeça, no seu tórax, no seu ombro, nas suas mãos, nos seus pés, nas suas pernas. E aí, enquanto isso, eu vou explicar detalhadamente para a senhora, viu? O que eu vou fazer. Pode ficar à vontade para fazer perguntas, pode ficar à vontade para me interromper. Se a senhora, por acaso, estiver desconfortável, por favor, me diga. Nós vamos começar o seu exame pela área da cabeça, tá? E do pescoço.
E aí você vai dando continuidade. Na medida em que você for examinando o seu paciente, você vai explicar esse processo detalhadamente, ok? Sempre se lembrando de respeitar as diferenças culturais do seu paciente, considerar as crenças do seu paciente sobre saúde, o uso das terapias alternativas, tem muita gente que faz muita terapia alternativa, quais são seus hábitos nutricionais, como é a sua relação familiar, seu bem-estar com o contato físico durante o exame físico. Tem que ficar atento a todas essas situações, a todas essas percepções, tá? Esteja em sintonia com o seu paciente na hora do seu exame físico. Aqui, olha, eu tenho a figurinha. Aqui eu tenho a figurinha de como eu vou fazer a minha inspeção, palpação e ausculta, né, na região torácica, a parte anterior e a parte posterior, tá? Então, para ficar mais fácil para orientar vocês depois na prática de como vai ser feito, como vai ser realizado o seu exame físico. Bom, pessoal, hoje a nossa aula vai ficar por aqui, vai ficar nisso, tá certo? Eu espero que vocês tirem bastante proveito. Teoricamente, não é tão simples, não é tão fácil de entender. Eu entendo que vocês possam ficar muito confusos, mas no momento é isto. Fiquem com Deus, estejam à vontade para fazer perguntas na live e eu encontro vocês na live. Beijos, tchau!